olhar borrifa o céu e pinta estrelas num papel que guarda rimas de cordel. E a cada 3 luas do mês um verso novo eu te trarei sobre um menino que era rei. Cantar canção, roça e sertão, teus olhos colorindo o céu qual bandeirinhas de papel estendidinhas num cordel, teus versos alumínio chão qual estrelinhas de condão, quarando rimas no verão que secam a sabor do sol. E feito poeta carrego as memórias em andor de ouro, histórias de um tempo em que o tempo falava tão lento que dava pra escutar. Teu olhar borrifa o céu e pinta estrelas num papel que guarda rimas de cordel. E a cada 3 luas no mês um verso novo eu te trarei sobre um menino que era rei. Cantar canção, roça, sertão, teus versos alumínio chão qual estrelinhas de condão, quarando rimas no verão que secam a sabor do sol. Vamos começar dizendo que esta criança nasceu na fazenda Fortaleza, antiga Cascavel. A fazenda construída em 1912 por meu pai, Aníbal Alves Cantarelli. Ali fui criado pelas empregadas, que na época as madames, as donas de casa, só tinham o direito de ter a criança. Tudo mais corria pelas babás, mulheres de confiança. Ali convivi com meus irmãos Rufino, Aníbal e Raimundo. Convivemos até os 6 anos. Naquela época, 6 anos, estava pronto para ir aprender ABC. Era um sofrimento muito grande. Estudar uma carta de ABC, decorar as letras A, B, C, D, E, F, G, H. E assim por diante. Estudamos com a professora Maria Albuquerque Cavalcante. Essa professora veio de Craibeiras, município de Itacaratu, ou Petrolândia, Jatobá. E em 1921 chegava a primeira professora formada, como nós chamamos, formada, estadual, Dona Guiomar Falcão. Aí levamos o ano todo estudando a carta de ABC. Depois veio a professora Pina Gomes, Adolfina Torres, Teófila, Maria de Menezes Leite e, por fim, Dona Abigail Rocha, que casou-se com meu irmão Anibia. Essa professora, eu fiz uma descrição muito grande da vida dela, moça criada aqui no Recife, com a formação maravilhosa,
e largou-se para o sertão, que naquele tempo o sertão era a vida de índios. A diferença que tinha é que as casas eram cobertas de telha, mas os costumes eram os mesmos dos índios. Farinha, carne de bode, rapadura, beiju, batata doce, etc. Tudo era produzido nas ilhas. As ilhas pertenciam a Nossa Senhora do Ó. Pertencia ao patrimônio. Nossa Senhora do Ó foi uma imagem que chegou a Itacuruba no século XVIII. Depois, essa professora, no ano de 1929, eu completava 14 anos. Com 14 anos, não estudava mais em escola pública. O aluno só era admitido até 14 anos. Ingressei no comércio. Meu pai instalou uma mercearia e ali eu fiquei nessa mercearia de 1929 a 1936. Quando, por acaso, aparece lá em casa, em Itacuruba, que era o povoado onde meu pai tinha comércio, casa, o senhor José Rodrigues com um caminhão. E fui recebê-los no meio da rua, cidade, e ali ele foi logo dizendo, antes de me conhecer, disse, menino, você não pode morar nessa coisa, você tem que ir para Petrolina. Eu ando pelas ruas, mas não alcanço aonde que tu vais. Eu sempre continuo, mas não enxergo além desses umbrais. Eu corro pelas ruas, mas não escuto o som de teus sinais. Só sinto e te perscruto nas pétalas que vêm dos vendavais. Voa bem te vi, voa bem te vi. Diz pra onde vai, diz pra onde vai. Voa bem te vi, voa bem te vi. Se voas para lá, voa bem maneiro e vai buscar ligeiro o meu amor primeiro, que aqui não está, não está. Voa bem te vi, voa bem te vi. Diz pra onde vai, diz pra onde vai. Voa bem te vi, voa bem te vi. Se voas para lá, voa bem maneiro e vai buscar ligeiro o meu amor primeiro, que aqui não está, não está. Você vai para Petrolina, lá tem seu tio Lixo, Gustosa, e você vai trabalhar lá. E não deu outra. Digo, não, nesse caso, o senhor vai dormir aqui, eu vou arranjar acomodação, e nós vamos à fazenda de meu pai. Naquela época, filho obedecia aos pais. Hoje, nem conversar é bom. Especialmente quando o pai é semi-analfabeto. Fomos à fazenda, lá ele conversou com meu pai achou certa a empreitada, e fomos para Petrolina.
Lá me hospedei com o tio Luiz, passei 15 dias, retornei a Itacuruba, deixando já uma casa comprada por 2.800 isso no mês de junho de 1936. Uma casa comprada para comércio e deixei as coisas montadas. Voltei para Itacuruba, ali organizei a minha vida. Juntei tudo, tinha um animal de luxo, como nós chamamos, animal de predileção. Vendi um bocado de coisa e apurei, fiz um capital de 4 contos de réis. Com esses 4 contos de réis, eu parti para Petrolina no dia 25 de setembro de 1936. Numa noite que era o lado principal da cidade dos jovens, era um passeio entre a beira do rio e a igreja matriz. Por uma coincidência, me encontrei com uma senhorita acompanhada da sua irmã, que eu já a conhecia. Vi aquela moça e mudou o aspecto completamente. Achei que seria a moça ideal para o meu casamento. E não deu outra. Conversamos um pouco, houve um pouco de trocas de palavras e no dia seguinte fui logo visitá-la. Nessa visita já ficou quase comprometido o assunto principal. Convidei-a para um baile, que eu fazia parte da sociedade 21 de setembro, e à noite houve um baile, e nesse baile ficou confirmado o meu desejo. Houve uma troca de ideias, era uma moça já experimentada na vida, com seus 26 anos, professora lá na cidade de Simplício Mendes, no Piauí. Nessa revolta de Guiomar ao Piauí, já ficou confirmado a minha ida para o noivado. Uma coisa muito rápida, coisa verdadeiramente apaixonada. E para ir ao Piauí, é uma viagem histórica. Fui de trem até Paulistana e de Paulistana a simplesmente são 110 quilômetros. Eu fiz essa viagem a cavalo, um dia de viagem. Chegando, fui hospedado na casa numa pensão do seu Machado e no dia seguinte fui visitar a residência de Dona Guiomar. Ali ficou oficializado o noivado e, numa precipitação de jovens apaixonados, isso no dia 4 ou 3 de março de 1941. Marcamos logo o casamento. E o casamento foi realizado no dia 26 de junho de 1941, somente com a presença dos familiares. Realizado o casamento, vieram os dias em família. Meus pais vieram, meus irmãos de Itacuruba, retornaram e a vida continuou.
Quando foi o ano de 1926, que eu tinha 12 anos, Lampião se tornou capitão, nomeado pelo padre Cícero Romão Batista. O padre Romão Batista mandou chamá-lo em Juazeiro do Ceará. Juazeiro do padre Cícero chamado. Lá, deu a patente de capitão para ele combater a coluna Prestes. Que a história da coluna Prestes é uma história que, para a gente acreditar, tem que raciocinar muito. Por quê? Aqui é uma interrupçãozinha. Sua família Prestes sair do Rio Grande do Sul, enfrentar São Paulo, enfrentar Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, 3.000 quilômetros a cavalo, é uma história difícil. Lampião, quando recebeu as ordens de capitão, achou que era dono do sertão. Nessa época, ele tinha 105 cabras. Enfrentou Mossoró. Por influência de um dos seus cabras, que, por sinal, foi enterrado vivo lá mesmo em Mossoró. Daí de Mossoró, ele se atrapalhou muito, foi ferido no pé, quase que morreu. Mas tornou-se capitão. E, no mês de setembro, ele enfrentou o sertão onde nunca tinha andado. O sertão na beira do Rio São Francisco. Voa bem te vi, voa bem te vi. Diz pra onde vai, diz pra onde vai. Voa bem te vi, voa bem te vi. Se voas para lá, voa bem maneiro e vai buscar ligeiro o meu amor. Foi a Cabrobó. Lá Lá tinha sua Epaminondas Lima, coronel, um me respeitava, muito bom comerciante. Lá ali ele saqueou o comércio no dia 15 de setembro de 1926. De Cabrobó, ele desceu. Quando chegou numa fazenda Paus Preto, perto de Belém do São Francisco, mandou um recado ao coronel Manuel Caribé, que era casado com uma irmã de meu pai, tia Zefinha. Tio Caribé era um coronel manso, homem da paz, de uma expressão maravilhosa. Tio Caribé recebeu o recado, montou a cavalo e foi lá na fazenda Paus Preto encontrar com o Lampião. Lá encontrou-se Lampião com 105 cabras, cangaceiros. Convenceu o Lampião, deu dinheiro e convenceu o Lampião de não entrar em Belém. E ele aceitou, não entrou não. De Belém para Itacuruba são 42 quilômetros. Ele dormiu perto de Itacuruba e entrou na Itacuruba no dia 16 de setembro de 1926. Ele vinha ver o quê? Um grande inimigo que ele tinha. Meu primo legítimo, Arthur Flor, era inimigo dele, ferreno. E ele tinha sede em massacrar, matar o Arthur. Entrou na cidade, meu pai estava na fazenda, naquele casarão ali. Meu irmão Anchieta mandou um portador chamar meu pai veio, recebeu o Lampião, conversou com o Lampião. Parece que eu estou ouvindo a expressão de Lampião quando saiu do muro para a frente da casa.
Lampião disse para Antônio Ferreira: aqui tudo é nosso. Lampião recebeu a resposta do irmão: cangaceiro não tem amigo. Foi essa a resposta de Antônio Ferreira, que era uma fera, Antônio Ferreira. E daí eles passaram o dia, dormiram e viajaram no dia seguinte. Naquela época, ladrão de bode era perseguido como bandido. Ladrão de bode naquela época era um homem perseguido. E tinha um cidadão lá por nome Manuel do Vale. Esse Manuel do Vale, apesar de ser gente da família boa, deu para roubar bode e vender. Arthur era um homem pacato, mas metido a bandido. A história dele é meio macabra, é meio perigosa, contada. Morreu aos 93 anos em sua cama, mas foi um homem metido com armas, perseguindo bandidos. E esse rapaz foi preso, foi judiado e, quando saiu, procurou o grupo de Lampião. Largou-se no mundo, quando menos esperou, estava Manuel do Vale do grupo de Lampião. Contou a Lampião que Arthur tinha batizado um jumento com o nome de Lampião. Completamente mentirosa a história. Que Lampião tomou ódio. Há uma passagem muito interessante, Júlio, de Arthur com Lampião, que parece até que Nossa Senhora botou a mão em cima. Quando o Lampião passou na Itacuru a primeira vez, quem pôde ir embora foi. As famílias foram para Rodela, na Bahia, e outros para a Floresta, que ele sempre respeitou Floresta. Ele nunca entrou em Floresta. E Arthur foi morar em Floresta com a família. Nessa segunda entrada de Lampião, Arthur vinha de Floresta. Quando chegou próximo a Itacuruba, uma mulher atravessou na frente. Seu Arthur, não entre, que Lampião está aí na cidade. Ia ser morto. Escapou pela obra e graça do Divino Espírito Santo. Estava no banho na beira do rio, que Itacuruba era na beira do rio São Francisco. Estava no banho na beira do rio, quando um velho caboclinho gritou: seu Arthur, o grupo de Lampião está na cidade. Ele correu, tomou o paquete e foi fugindo para as ilhas. Um dos cangaceiros, por nome Chá Preto, morreu em Petrolina, esse cangaceiro. Meteu bala e o velho caboclinho assombrado, Arthur pulou na água e não veio. Foi embora. O velho caboclinho veio até o porto e o cangaceiro mandaram para ele pegar Arthur e trazer. Mas Arthur não veio, não. Escapou milagrosamente.
Duas histórias de Arthur. Morreu em casa por milagre da vida. Lampião saiu no dia seguinte, no dia 17 de setembro, passaram aí por essa fazenda, e na fazenda Tigre, do senhor Ioiô, Miguel Ioiô, o nome do dono da fazenda. A força estava em floresta, veio ao encontro e aí houve um grande tiroteio, onde Lampião saiu ferido no ombro. Eles carregaram Lampião para a fazenda de Zé Abílio, em Águas Belas. Aí ele foi tratado. Nessa época, começou a luta perseguindo Lampião. Em Alagoas tinha um tenente por nome José Lucena. Era uma fera. Ele chegou a enterrar vivo 8 ou 10 bandidos. Abria a cova, jogava dentro e enterrava vivo. Era homem carrasco. Os grandes tiroteios de Lampião aconteceu em Mossoró, onde ele perdeu o grande número de cangaceiros. Na Serra Negra, foi um dos maiores tiroteios que Lampião já enfrentou na vida. Tapera foi uma chacina. Um cidadão por nome Horácio Novaes levou uma carta a Lampião dizendo que esse Manuel de Gino, chefe da família, tinha dito coisas horrorosas de Lampião. Lampião foi lá, cercou a casa. Tiroteio de um dia e à noite, e ele matou 13 pessoas da família. Outro tiroteio famoso de Lampião foi na Favela, perto de Chios Ferraz. Aí foi uma calamidade. Morreu muito soldado, muito bandido. São os principais tiroteios que Lampião enfrentou na vida. Em 1926, ele foi perdendo a força. 27 foi um desastre. E ele já em 28, no começo de julho, eu tenho aí a data exata de quando ele atravessou a Bahia. 8 cangaceiros. De 105, estavam 8. Ele atravessou, se embrenhou na região de Jeremoabo, que era o raso da Catarina. Naquela época não existia comunicação nenhuma. Ele viveu uma vida selvagem, mas na Bahia ele entrou. Em 1928, veio morrer no dia 28 de julho de 1938. 10 anos ele enfrentou a Bahia com os maiores crimes que se possa imaginar. Atravessou o Rio São Francisco no dia 8 de dezembro de 1930.
atravessou o Rio São Francisco num lugar por nome Volta do Rio. O Rio São Francisco faz assim um U. E, como o rio estava cheio e o Pajeú, as águas subiram, ele não pôde atravessar. Foi atravessar numa fazenda por nome Poço Grande. Aí encontrou um cidadão que disse para ele: capitão, Itacuruba tem muita gente em arma. O senhor vai brigar muito. Realmente, nessa época, em 1930, Itacuruba, inclusive essa criança de 95 anos, tinha 15 anos, vivia com um rifle na mão. Eu e meus irmãos. Lampião recuou. Lampião não veio a Itacuruba, não. Nós tínhamos 32 homens em arma, aguardando Lampião. Lampião desceu para ir embora, em direção a Jatobá. Quando chegou na fazenda Sabiucá, encontrou-se com o maior inimigo dele, o cabo Aureliano Neto, primo legítimo de Manuel Neto, que pertence à família de Nazaré, em Pernambuco. Aí reconheceu o Aureliano, chamava Cabo Aureliano Neto. Amarrou numa forquilha, depois de crucificado, segundo a testemunha, diz que ele morreu antes de ser assassinado. Quando Lampião deu a primeira punhalada nele, ele estava morto. Morreu do coração. Aí ele esquartejou esse camarada, jogou para os cachorros comer. Daí desceu, encontrou outro inimigo dele, num lugar por nome Papagaio. Ali ele reconheceu, mandou ele se ajoelhar e disse: agora, o que é que vai acontecer? De agora só Nossa Senhora. Atirou na testa e ele caiu, pronto. Entrou em Jatobá, pegou o coronel da cidade, fez toda a espécie de perversidade na cidade e foi embora para a Bahia. Isso em 1930. Em 30, Lampião fez um dos maiores crimes que a natureza já pode ter feito. Na cidade de Jacobina, ele pegou um cidadão reconhecido inimigo dele, tirou o couro dele vivo, depois matou. Em Queimadas, na Bahia, ele tomou o quartel de surpresa e os soldados, em número de 9 soldados, foram chegando e ele matando de um a um. Matou todos os 9. Queimadas, na Bahia. Tinham alguns, como era o senhor da favela, homem valente, tinha força em casa e não se dominava por Lampião. Tinha Ildefonso Ferraz, outro cidadão, que não se dobrava a Lampião, mas mantinha cabras em arma para enfrentar Lampião. Que, por sinal, Ildefonso Ferraz morreu pelas tropas de 1930, na Revolução de 30, que arrebentou aqui no Nordeste, derrubou o Washington Luiz, derrubou Estácio Coimbra, morreu João Pessoa, e essas tropas no sertão pintaram miséria. Pintaram miséria, arbitrariedade de todo tamanho. Eles perseguiam à torta e à direita, quem quer que fosse, cidadão honesto ou não, as forças viviam no sertão tal qual fosse Lampião. Eu alcancei
lá em casa. Tanto que há uma história num dos livros de Frederico Pernambucano, que num dos combates na Bahia, aconteceu que os cabras de Lampião, os cangaceiros, se juntaram aos soldados, que os trajes eram os mesmos. Aconteceu isso. E o final foi o mais certo do mundo. Por a tropa de Zé Bezerra, Tenente Zé Bezerra. Em Angico, célebre. A minha neta, lá de São Paulo, foi visitar a gruta do Angico, lá em Sergipe, onde ele foi cercado e morreram 11 ou 12 bandidos, inclusive ele, Lampião. Meu pai, com 16 anos, perdeu a mãe. E minha avó, Adelina, morreu deixando 6 filhos, 5 menores. O mais velho tinha 10 anos e o mais novo tinha 2 anos de Afra. Meu avô, Enéas, entendeu, apesar da época, meu avô parece que era um homem de visão. Vendeu tudo que tinha na Itacuruba e largou-se para Garanhuns. Foi morar em Garanhuns, levando 5 crianças pequenas. Levando com ele, naquela época, remanescentes dos escravos, que eu ainda conheci alguns, escravas, como eu fui criado por uma filha de escrava. A velha Jacinta foi escrava. E meu pai, com 16 anos, não quis acompanhar. Meu pai disse para meu avô, eu não vou para Garanhuns, vou ficar aqui na Itacuruba. E meu pai iniciou a vida como agricultor, era homem da enxada. Semi-analfabeto, de uma inteligência maravilhosa. E não quis ir. Quando, no ano, eu não consegui a certidão de óbito para precisar o mês e o ano que meu avô foi assassinado em Garanhuns. Lá ele se instalou comercialmente, casou-se a segunda vez com Dona Rita Leal, e em discussão com um cidadão
que era coronel da época, Quincas Branco, que lhe dizia 20 mil réis. Houve a cobrança e, por certo, houve a discussão. O Quincas Branco saltou o balcão, matou com um punhal. Deu-lhe várias punhaladas e matou ali mesmo. Quando meu pai tomou conhecimento da morte do pai, foi a Garanhuns e trouxe essas crianças para Itacuruba. Imagine você, o que é que uma pessoa pode ter sofrido em ficar com 5 irmãos menores, sem médico, sem a mínima condição, porque não tinha condição nenhuma, como eu já lhe falei. A única diferença de ser índio é que a casa era coberta de telha. Fora disso, todos os costumes eram de índio. Não existia escova de dente, era raspa de juazeiro, não existia papel higiênico, não existia remédio que não tinha farmácia, era um remédio de homeopatia, que eu tinha um tio, meu padrinho por sinal, João Bradamente, tinha um Chernobyl. Chernobyl é o livro que orienta os remédios de homeopatia. Meu pai ficou com essas crianças. Em 1904, meu pai se casa. No dia 15 de outubro de 1904. Se casa com uma moça lá do Pajeú, Emília Rufino Cantarelli, filha de Rufino Gomes de Sá e Silva e Ana Macária de Sá e Silva. Meu pai se casa e minha mãe se casou com um viúvo com 5 irmãos dentro de casa. Aonde? Numa fazenda, por nome Belo Horizonte. Casa pequena, para acomodar 5 pessoas. A mais velha tinha 10 anos e o mais novo tinha 3 anos. Esta vida que você pergunta sobre a fazenda, meu pai tinha uma fazenda, Fortaleza, onde ele construiu uma barragem de pedra e cal e tinha de tudo na fazenda. Meu pai só comprava café. Meu pai tinha o bode e o carneiro, milho, feijão, arroz, etc. Meu pai chegou a ter 20 ou 30 tonéis de Flandre, zinco, para acumular feijão e milho. Arroz era guardado na casca, que pode passar anos, não dá gorgulho. Meu pai não comprava nada. Macaxeira. Tinha um fruteirão. A minha esposa, que era uma mulher criada na cidade, gostava de ficar nessa velha fazenda. Passava temporada. O mobiliário daquela época eram cadeiras feitas pelos próprios marceneiros da época. Cadeiras rústicas, bancos. Tanto que ali na frente da casa você vê um banco na frente. Era o mobiliário. Em 1924, que eu posso lhe mostrar,
meu pai veio pela primeira vez ao Recife, 1924. E nessa volta para Itacuruba, comprou uma mobília de palhinha, que era famosa da época. Eu tenho aí uma cadeira dela, 1924. 4 para 9, 85 anos. Está ali. Uma cadeira da mobília de meu pai, comprada em 1924 aqui no Recife. A mesa grande, que depois você pode olhar na cozinha, aquela mesa grande, era do meu sogro, pai da minha esposa. Aquela mesa tem 100 e muitos anos. É toda de madeira de umburana de cheiro. Eu comprei Petrolina, de um cidadão que tinha, trouxe para Recife, está aí. Na hora que eles quiserem, jogo fora. Comigo vivo, eu já pedi a perdão, não jogo fora. É uma recordação. De maneira que a mesa grande de meu pai era de madeira de umburana. Madeira de lei. Madeira de umburana. A vida de minha mãe, por exemplo, minha mãe era analfabeta. Naquela época, não tinha professores e os pais não deixavam filhos ir para lugar nenhum. Eram criados nas camarinhas, Casa Grande da Barra. Mas era uma mulher disposta para ajudar meu pai na vida doméstica que ela tinha. Meu pai foi grande criador de gado, equinos, caprinos e ovinos. Foi grande criador. Morreu deixando 20 e tantas propriedades. Eu vou falar da primeira seca que eu alcancei, 1932. Foi uma das maiores secas do Nordeste.
Meu pai, depois de toda a luta na fazenda, teve que correr para o povoado de Itacuruba, levando todo o criatório para as ilhas onde existia algum pasto. Nessas ilhas onde foram levados grande número de animais, houve, por coincidência terrível, a febre aftosa. Nesta febre aftosa foi calamidade. Meu pai perdeu quase o rebanho total. Nessa época, na Itacuruba, onde morávamos, o povo vendia o gado a troco de comida. Tinha um fazendeiro por nome Benedito de Barros, na fazenda Boa Sorte, alto fazendeiro, morreu todo o criatório. Ele ficou sem um animal. É uma fazenda distante de Itacuruba, talvez 18 quilômetros, porque essa seca perdurou, começou em 31, entrou o ano de 32 todo, até o fim do ano. Em 33 choveu. Aí, nesta época, meu pai, eu conto no meu livro Coletânea, que meu pai mandou, depois que o gado engordou na fazenda, o gado melhorou, ele mandou meu irmão Anibinha vender na Pedra de Delmiro uma boiada. Naquela época foi vendido a 70 mil réis por cabeça. O resto de gado que havia ficado. Mas foi de grande calamidade. Dava-se o nome de retirantes das regiões todas, correndo para a beira do rio. Famintos, na hora das refeições nossas, quantas vezes eu, nos meus 17, 18 anos, a gente na mesa, chegando o povo pedindo comida. Foi uma das maiores secas. A de 1877 foi uma das secas famosas. 32 foi uma das maiores. E em 1939 também foi uma grande seca no Nordeste, onde, além de animais, morreu muita gente de fome. Na minha fazenda, por exemplo, eu chegava com o carro, os animais ouviam a zoada do caminhão, corria para a porta de casa. Quando o carro parava, eles pulavam em cima do capuz do carro, berrando de sede. Que meu pai, na década de 39, por aí, teve uma seca muito grande e ele fez uma promessa. Eu conto no livro. Se saísse daquela situação, ele mudaria a posição da igreja. Quando foi no ano de 40, foi um ano abundante, choveu muito, houve uma produção de gêneros muito grande, o gado engordou, meu pai vendeu o gado. Ele construiu a igreja, tirou a frente de lá e botou para o lado de cá. Cumpriu a promessa. Quais eram os brinquedos? Osso de gado, favela, castanha, cavalo de pau, carneiro era a maior festa. Cada menino tinha seu carneiro de joia, de montaria. O meu irmão, Anibinha, que morreu agora o mês passado, uma ocasião tomou uma queda de carneiro, quase morreu. Favela é uma semente que tem, o nome é faveleira, o pé é faveleira, do sertão tem muito. E aquele fruto
serve para jogar com dados. Dados, não é? Aqui, aposta nos dados, favela. Era um jogo. E castanha de caju também era outra coisa, que a gente juntava o mundo para jogar. Eram os brinquedos de criança. Mais nada, porque criança não tinha vez. Criança não tinha preferência. Falou, tá dito. Olhou de rabo, criança estava fazendo xixi. Era. Hoje você não pode mais nem pensar na educação. Eu ainda peguei com meus filhos. Aquela época era a coisa mais sublime do mundo, porque não existia preferência de comida. Meu pai matava toda semana 2 bodes por semana. Era carne de bode. Uma vez ou outra matavam um novilhote e retalhava a carne e guardava carne seca. Farinha, feijão da roça, arroz da roça, milho para fazer mungunzá, que se comia muito, mungunzá, sabe o que é mungunzá? Cuscuz pisado no pilão, o milho, farinha e macaxeira de primeira qualidade. Naquela época não se falava em verdura. Não. Era batata doce e aipim, que era macaxeira, o nome macaxeira. De manhãzinha tomava-se café. Almoçava-se 11 horas. O jantar era 3 horas da tarde. E à noite ainda tinha café. Meu irmão, quando chegou do seminário, mudou. Aí voltou, café de manhã, almoço meio-dia e jantar à noite. O jantar, meu pai tinha um cuidado especial. Não deixava faltar leite para os filhos. E ainda tinha outra preferência. Boas jumentas de leite, para dar leite de jumenta aos filhos. Especialmente jumenta preta. Vaca, meu pai nunca faltou leite coalhada para os filhos. Leite. No curral, ia para o curral com naquele tempo era cuia de cabaça. Serrava para fazer a cuia. Com farinha, para tirar leite de cima da farinha e comer. Isso é como eu fui criado. O teu olhar borrifa o céu e pinta estrelas num papel que guarda rimas de cordel. E a cada 3 luas do mês um verso novo eu te trarei sobre um menino que era rei. Cantar canção, roça e sertão. Teus olhos colorindo o céu qual bandeirinhas de papel estendidinhas num cordel. Teus versos alumínio chão qual estrelinhas de condão, quarando rimas no verão que secam a sabor do sol. E feito poeta, carrego as memórias em andor de ouro. Histórias de um tempo em que o tempo falava tão lento que dava pra escutar. As maiores festas da época era São Gonçalo. São Gonçalo do Amarante. É uma espécie de reisado. Em Tacaratu, que ainda hoje tem Nossa Senhora da Saúde, saía todo ano em excursão
no interior do estado para arrecadar dinheiro. E com eles vinham os reisados, que é o folclore hoje. O folclore de hoje era reisado naquela época. Tanto que tem uma música, eles jogavam os lenços do picadeiro para o povo para receber dinheiro. Sabe o que é que acontecia? Um comerciante lá, que era muito engraçado, amarrou umas pedras e jogou. Aí eles responderam imediato. Fui para venda comprar, foi manteiga. Marinheiro não quis confiar. Eu aviso ao rapaz solteiro, quem não tem dinheiro, pra que se casar? Foi aquela risada.